Sejam bem-vindos ao resumo do meu arco favorito de Hanako. Então, vai pro resumo. Depois da separação, a Sumire voltou para a fronteira do número 6 e voltou pro looping onde ela estava vivendo sua morte várias e várias vezes. Ela ouve um barulho e acha que podia ser ou a Sakura ou, talvez, esperançosamente, o Hakubo, mas aí era a Yashiro. A Yashiro que foi levada pra lá pelo Tsukasa. Então a Yashiro fala que a Sumire tá em perigo e a Sumire corta ela, perguntando se o Tsukasa tinha mandado ela destruir ela. A Yashiro diz que sim, mas que ela vai achar um jeito de sair da fronteira, porque o Tsukasa diz que se ela não destruir ela, ela vai ficar presa na fronteira para sempre, sem destruir a Sumire. Então ela sai procurando uma saída e uma pétala de cerejeira cai na Sumire e ela se pergunta se cerejeiras florescem naquela estação. Resposta não. E aí ela segue as pétalas, vai até uma árvore e debaixo da árvore tá o Hakubo. E assim acaba o capítulo 92. Agora indo pro arco do alvorecer. Capítulo 93, 94 e 95. Aí o Hakubo leva um susto com a Sumire e ela diz que parece até que ele viu um fantasma. Bom, ela é um fantasma, mas isso não vem agora, né? Ela não deve ter pensado direito. Então o Hakubo se esconde e ela tira uma corda de não sei onde e ela prende o Hakubo usando um método de tortura da era Edo, que eu me senti muito inteligente escrevendo isso no roteiro. Mas aí eu fui olhar e tava escrito no mangá, então não adiantou de muita coisa. Mas enfim, ela coloca uma pedra em cima do colo do Hakubo e ela começa a falar uma baboseira de amor, que o próprio Hakubo fala que ela está falando isso depois de ter colocado ele ali, é estranho. E ela fala que antes do Hakubo chegar lá, ela tinha achado uma moça muito bonita, que era a Sakura. Ela diz que foi a Sakura que deu o número pro Hakubo, chama ele de traidor, puxa a orelha dele, e ela fala aí uma coisa bem reveladora. A Sakura falou pra ela que não precisa mais dos 7 mistérios e que não tem nenhum motivo pra ela querer proteger a margem próxima. Pra quem não sabe, quem não é fanboy de Hanako, a margem próxima é o mundo dos vivos e a margem distante é o mundo dos mortos em Hanako. Ah, e as fronteiras são um cruzamento entre esses dois mundos. No próprio anime aparece, tipo, duas bolas juntas. E as bolas juntas formam um negocinho lá, que é a junção das duas bordas da bola, que é a fronteira. E a Sakura também falou pra ela que os 7 lugares vão voltar a ser como eram antes. Então a Sumire diz que o último trabalho do Hakubo como sexto mistério era destruir o Yorishiro dele. Tem um carro de música passando aqui. E então destruir ela no caso. E ele aceita porque ela tá pedindo. É fácil de convencer esse homem, né? A Sumire fala que a Yashiro é uma garota muito boa pra fazer isso. E eles começam a procurar a Yashiro na vila, lembrando assim do passado. A Sumire vê uma casa e ela lembra do povo tacando pedra nela e o Hakubo defendendo ela. E o Hakubo lembra que ela tacou 3 meninos no poço e que se não fosse ele, eles teriam morrido. Ela atacou eles no poço porque eles estavam caçoando dela. Aí ela vê uma árvore de caqui e lembra deles fazendo caqui ressecado, que é um doce lá do Japão, um doce natural. E o Hakubo lembra dela caindo da árvore quando ela foi roubar caqui. Então o Hakubo começa a lembrar ela de um monte de coisa que ela quebrou. E ela dá um soco nele, perguntando se ele não consegue lembrar de coisas mais sentimentais. E ele chama ela de violenta. E ela fala que ela é só uma canalha indefesa destinada à morte. O Hakubo chama ela de cara de pau. Inclusive, eu esqueci de citar, que foi uma das coisas que eu escrevi no roteiro que eu queria falar. Não sei como é que eu veio a esquecer. Que depois do Hakubo aceitar destruir ela lembra ele da noite que ela pediu pra fazer coisas de casal com ele. Sim, aquelas coisas lá. E ele não aceitou. Eu não sei por que eu esqueci disso. Porque foi uma coisa que por algum motivo eu destaquei no roteiro. Mas só pra deixar claro aí. Nisso eles vão pra caverna onde acontece a bosta. Um raio cai
E o Hakubo começa a lembrar do Kou. E aí ele começa a falar sobre umas coisas, chama o Kou de fraco. E fala que era sem sentido o fato dele querer trazer felicidade a todos. E ele fala, mas se ele tivesse um pouco deste amor, aí a Sumire corta e pergunta se isso significa que ele está arrependido do que aconteceu quando eles dois estavam vivos. E ele fala que deve ser isso mesmo. Ele fica pensando uns minutos antes de falar isso. E a Sumire fala que isso foi uma péssima resposta. Nisso ele pergunta se ele pode fazer ela dele. E ela fala pra ele parar de brincar porque ela não quer ser feita de boba. Aí ele mete o beijo nela. Eu não sei quantos anos a Sumire tem, mas ele viu ela desde criança, né? Ele viu ela crescer. Eu acho a Sumire um pouco errado. Eu shippo, mas eu acho errado, sabe? É um ressentimento que tem no meu coração. Eu não sei o que sentir. Aí ele fala que dessa vez é pra valer e o capítulo acaba. O capítulo começa com um aviso de conteúdo sensível, que é realmente conteúdo sensível. Mas indo pro capítulo, ele começa com a Sumire dando um soco na cara do Hakubo. E ela fala que ela tá confusa demais com isso. Então ele fala que também não consegue entender, mas que ele sofreu por ela por décadas. Aí começa a aparecer uns balões de texto com fundo preto e o Hakubo diz que se ele fosse um humano normal, eles poderiam ter se conhecido ainda quando crianças e que eles poderiam ter se conhecido como crianças e que ele poderia ter ido junto com ela para o inferno quando ela foi se casar com Deus. Então a Sumire diz que ele já está no abismo mais profundo do próprio inferno e o Hakubo agradece ela antes dele começar a comer ela do jeito literal. Não pense em besteira. Ele nunca comeu ela do jeito não literal, mas ela já quis que ele comesse ela do jeito não literal. Agora indo para o núcleo da nossa Nabocreia, a Yashiro ouve alguma coisa e a fronteira começa a colapsar bem do lado dela. A fronteira só deveria colapsar se o Yorishiro fosse destruído. E a Yashiro fala, eu não fiz nada com a Sumire. Então ela começa a gritar pela Sumire. E ela pensa que como o ritual do número 6 para trocar a vida da Aoi e da Yashiro não funcionou porque a Aoi não cruzou a margem distante, isso significava que a Yashiro ia morrer quando ela saísse da fronteira. Aí ela começa a fugir da fronteira colapsando e a Sakura aparece dizendo para ela não se preocupar porque ela não ia morrer se ela saísse da fronteira. Aí a Yashiro pergunta o que ela quer dizer com isso e a Sakura se revela uma mega telepata. A Yashiro diz que ela tá mentindo e a Sakura diz sim. Então a Sakura diz que era uma meia verdade e pergunta o que a Yashiro queria saber sobre o tempo de vida dela, por que a morte persegue ela e como isso começou, ou sobre o número 7, o passado dos irmãos Yugi, Amane e Tsukasa. Ela fala que vai contar tudo que a Yashiro quiser e que o Tsukasa não consegue ouvir elas lá. Então ela pergunta por onde elas começam e o capítulo acaba. Aí a Yashiro começa a raciocinar, porque afinal a Sakura é ajudante do Tsukasa, então ela fala que não confia na Sakura e lembra a Sakura de quando ela enganou ela, no caso a Sakura enganou a Yashiro, muito tempo atrás. Isso foi animado na primeira temporada, foi a primeira aparição da Sakura. Ela ainda se lembra disso, 80 capítulos atrás, mas ok. E ela diz que a Sakura estava planejando alguma coisa. E aí a Sakura fica desapontada, dizendo que ela descobriu e que o Natsuhiko ia enfiar uma estaca na Yashiro enquanto elas estivessem conversando. A Yashiro diz que era mentira e a Sakura responde sim. A partir daí eu já não confiava em mais nada que saísse da boca dela. Mas tudo bem, a Yashiro é muito caridosa. Depois de pensar um pouco, a Yashiro pergunta da Aoi pra Sakura. E a Sakura fala que como a Aoi não atravessou a margem distante, que era o plano do número 6, o ritual não aconteceu. Não foi finalizado, no caso. E como o número 6 não
no caso ele perdeu o posto dele, ele provavelmente não continuaria com aquele ritual. Então o Kokujodai, que é o Hakujodai versão Tsukasa, aparece dizendo que o Kou, o Teru, o Akane e a Aoi voltaram para margem próxima. No caso, não que eles voltaram, mas que eles saíram da fronteira. Aí a Sakura fala que eles provavelmente voltaram para a margem próxima. A Yashiro diz que tá muito ansiosa para rever o povo, né? O povinho, a gangue da Yashiro, mas que a Sakura ainda podia estar mentindo. Aí ela pergunta para Sakura se é verdade que se ela voltar para a margem próxima, ela não vai morrer. E a Sakura diz que é verdade, o tempo de vida dela ainda não chegou ao seu fim. Aí a Yashiro, querendo saber demais, ela pergunta então quando é que esse fim vai chegar, e a fronteira colapsa embaixo dela. Ela se joga para Sakura e finalmente ela lembra da existência da Sumire e ela pergunta se Sakura sabe onde a Sumire tá. Aí a Sakura leva ela para a caverninha. A Yashiro vê uma poça de sangue e pergunta o que era aquilo. Aí no meio da poça de sangue tava a pulseira da Sumire, que a própria Sumire deu uma combinando para Yashiro, para elas combinarem. E a Sakura diz que o mistério pode sim destruir o seu Yorishiro, mas que para alguém que não é uma Kanagi destruir o Yorishiro, ele precisa ser destruído por completo. Aí a Sakura diz que o motivo da coisa que os mistérios mais amam se tornar o Yorishiro é para eles não abandonarem seu posto, mas que este pensamento leva a situações como essa. Então a Yashiro pergunta se aquilo só aconteceu porque ela não tirou o selo da Sumire. Aí a Sakura diz que não era pra ela se sentir culpada porque aquilo não era culpa dela, mas que se ela não quisesse que o Hanako fizesse aquilo, era pra ela destruir o Yorishiro dele. Então ela começa a pensar e pensa, o Yorishiro do Hanako, a coisa que ele mais ama, ela pensa logo o quê? Nela. Ela tem uma autoestima muito boa. Aí ela começa a pensar melhor e pensa, o Yorishiro do Hanako é o Tsukasa. Aí o Hakujodai aparece, pô, tira ela da fronteira. Aí o Natsuhiko aparece, meu ódio por ele começou aqui, quando ele começa a falar umas coisas sobre o fato do Hakubo ter comido a Sumire, do jeito literal. Aí o rei do gado pergunta o que eles vão fazer se a Yashiro não quiser destruir os Yorishiros. Aí a Sakura diz que não se importa com o que ela quer. Ela vai destruir os Yorishiros, nem que ela tenha que enganar a Yashiro para isso. Aí o capítulo termina com o Hanako, ele, aparecendo e dando boas-vindas de volta para Yashiro. Capítulo terminou, arco terminou. Opiniões podem dar a opinião, por favor. Eu adoro esse arco com todas as minhas forças. Eu adoro a Sumire, eu não gosto do Hakubo. Eu odeio o Natsuhiko, eu tenho receio com a Sakura. E a Yashiro é uma boa protagonista. Bom, então, quais são suas opiniões? Mesmo isso aqui sendo um remake, eu ainda vou colocar aqui os agradecimentos, né? Porque, pra quem não sabe, o Jandinho, ele foi o motivo de eu ter feito esse vídeo. Por quê? Porque o meu arco favorito, ele é provavelmente o meu YouTube de react favorito. Afinal, ele reage a Hanako, né? E como ele não ia reagir ao meu arco favorito, porque a Yane começou do capítulo 101, então eu falei, vou fazer o resumo. E esse foi o motivo de fazer o outro. Mas eu fiz esse aqui, então eu vou colocar os créditos assim. E a Yane, ela foi o motivo de eu ter feito um resumo, né? Então, sem ela não tinha a ideia. Bom, sem ela, eu também não tinha o Jandinho reagindo a Hanako. Capítulos, né? Então, é isso. Tchau, esse foi o vídeo.